Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, domingo chamado Inaubis, onde termina a oitava de Páscoa, tirado do Evangelho segundo São João, de fato é o final do Evangelho segundo São João, capítulo 20. Naquele tempo, chegada já a tarde daquele dia, que era o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde se achavam reunidos os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e, pondo-se no meio deles, disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se muitos discípulos vendo o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ditas estas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes, pois, os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vi em suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e se não meter minha mão em seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos de Jesus outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando fechadas as portas, e pondo-se no meio deles, disse: a paz seja convosco. Depois disse a Tomé: mete aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete-a em meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Respondeu Tomé e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: tu creste, ó Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e todavia creram. Jesus fez ainda em presença dos discípulos muitos outros milagres que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Podem sentar-se. Hoje é o primeiro domingo, depois da Páscoa, chamado também domingo Inaubis, ou domingo de Quasimodo, domingo de primeira classe. Amanhã é dia ferial. No dia 13, terça-feira, 13 de abril, é a festa de Santo Hermenegildo, Mártir, festa de terceira classe. Na quarta-feira, dia 14, é a festa de São Justino, Mártir, com memória dos santos Tibúrcio e companheiros, mártires. Na quinta-feira é ferial. A sexta-feira, igualmente. No dia 17, sábado, é a comemoração da Santíssima Virgem no sábado. Se faz também memória de Santo Aniceto, Papa e Mártir. O próximo domingo será o segundo domingo depois da Páscoa, chamado também Domingo do Bom Pastor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos em pleno tempo da Páscoa e, no entanto, este domingo, que é chamado Domingo Inaubis porque era o domingo onde, terminando a oitava de Páscoa, aqueles que eram batizados, tinham sido batizados na vigília de Páscoa, tiravam as roupas brancas que usavam, porque ainda há esse costume, no rito do batismo, de vestir a criancinha com uma veste branca, logo depois do batismo, porque era o costume dos primeiros cristãos, que eram adultos em geral, convertidos, e que se vestiam de branco depois do batismo, que se fazia um batismo coletivo no dia da vigília de Páscoa. Então eles, em lembrança disso, e para marcar isto, ficavam com essa veste durante uma semana, e depunham no domingo Inaubis, na oitava. Aí é que eles tiravam aquela roupa especial, passavam uma semana com ela. Mas é também chamado, mas se poderia também chamar esse domingo, devido ao Evangelho, de domingo ligado às chagas de Nosso Senhor, porque o Evangelho fala disso. O Evangelho é o Evangelho das 5 chagas de Nosso Senhor. Porque notem bem, Nosso Senhor aparece ressuscitado.
e aparece com as chagas. À primeira vista, não devia ser assim. Por quê? Porque ele aparece com o corpo ressuscitado e glorificado. Ora, à primeira vista, o que é que evoca a chaga? O sofrimento, claro. Nosso Senhor sofreu terrivelmente. E as chagas, é claro, são isso. Alguém que teve um acidente e em resultado desse acidente sofreu, teve várias chagas. Se ele quer se curar, ele vai ter que fechar aquelas chagas, curar aquelas chagas, cicatrizar e, de preferência, tirar a mesma cicatriz. Para nem lembrar mais daquilo, daquele momento terrível que ele passou, digamos assim, daquele acidente, seja lá o que for. Ele vai querer se livrar daquelas chagas. Nosso Senhor Jesus Cristo não quis se livrar das suas chagas. É verdade que ele, digamos assim, as reduziu ao número simbólico, porque Nosso Senhor, como mostra o Santo Sudário, sofreu centenas de chagas. Porque cada um daqueles flagelos, Nosso Senhor primeiro foi barbaramente flagelado. A flagelação dele não foi uma flagelação comum de alguém que devia ser crucificado. Nesse caso, a flagelação era menor. Foi uma flagelação maior. Então, está ali tudo registrado no Santo Sudário, ele foi açoitado com um flagelo, um flagrum romano, que tinha bolas de chumbo ou de cobre, e no final tinha pequenos pedaços de ossos que, quando com açoite passava, ia cortando e tirando mesmo pedaços de carne. Se calcula que foram mais de 200, ou talvez mais ainda, feridas que ele recebeu no seu corpo só com a flagelação. Então, por que só 5? Porque são 5. Nosso Senhor, então, reduziu a este número simbólico, e que foram as mãos, os pés e o lado. Ele aparece ressuscitado assim. Ele não apareceu com 200, 300 feridas, apareceu com 5, mostrando assim que ele estava glorificado, é claro. Ele não estava mais no estado em que ele se encontrou na sua paixão, evidentemente. Porém, ele conservou de uma maneira simbólica aquelas 5 chagas. E o povo católico entendeu isso muito fortemente, as 5 chagas. Eles têm essa devoção às 5 chagas, e essas 5 chagas marcaram a cristandade. Por exemplo, no povo que foi nossos pais, os pais do nosso país, os portugueses. Os portugueses têm no seu brasão 5 castelos, que significam também as 5 chagas de Nosso Senhor. Isso faz parte da heráldica portuguesa. E faz parte também da nossa, porque nós adotamos durante até a República, né? Os emblemas da monarquia herdavam os emblemas da monarquia portuguesa. Havia uma transmissão. Então havia esse mesmo simbolismo das 5 chagas de Nosso Senhor na bandeira brasileira imperial, que era muito mais bonita do que a bandeira atual. Então, o Nosso Senhor, então, não foi à toa que ele deixou isso. Isso está na liturgia católica, que coloca este evangelho das 5 chagas justamente no domingo, depois da Páscoa, logo no primeiro. E isso é uma vontade expressa de Nosso Senhor Jesus Cristo, já que foi Ele que apareceu desta maneira, trazendo suas 5 chagas. Então, é algo que é obrigatório para nós meditar e tirar os significados e aplicar na nossa vida. A primeira pergunta é: por que Nosso Senhor Jesus Cristo as conservou? Primeiro, para a sua própria glória. Essas chagas elas são glorificadas, elas são bem diferentes, deviam estar bem diferentes do que estavam quando ele foi crucificado. Também era a marca dos seus combates, guerreiros os guerreiros têm muitas, às vezes tem várias feridas, cicatrizes, eles até gostam de mostrar, às vezes para mostrar, essa aqui foi na batalha que eu tive, e conta aquela história terrível que ele passou, aquele aperto que ele passou e como ele se saiu.
Então, nosso Senhor veio desse combate, esse combate que ele não tinha a menor obrigação de enfrentar, mas o fez por nossa salvação. Passou por tudo isso por nossa salvação. E traz assim estas marcas. É o sinal de sua misericórdia. Porque essas chagas, elas falam alto. Elas são como bocas abertas, pedindo misericórdia a Deus. Por quê? Porque se for o homem, se fosse um simples homem, não adiantava. Podia ter sido um homem todo arrebentado, não adiantava nada. Por quê? Porque, independente das feridas, o que interessava era aquele que sofreu as feridas. E aquele era um simples homem, não podia pagar uma dívida a Deus. Mas aqui, este não. Este tem atos que são atos de um homem e atos de um Deus. Este Deus, então, está chagado. Ele tem chagas. Ele sofreu aquilo pela humanidade, por causa dos pecados da humanidade. E então, Deus Pai nos perdoa por causa disto. Então, elas são um sinal da misericórdia de Deus para conosco e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, que sofreu tudo isso por nós. Além de ser, claro, o troféu da sua vitória, porque foi através delas que nosso Senhor venceu Satanás e apagou os pecados da humanidade. Então, além de ser para a sua própria glória, nosso Senhor conservou as suas chagas também para a nossa vantagem, claro. Primeiro, a glória de Deus. Sendo nosso Senhor Jesus Cristo Deus, a primeira finalidade é a sua glória, claro. Mas depois, a nossa vantagem. Vantagem para nós, porque, como eu disse, essas chagas pedem misericórdia a Deus. Em favor de quem? Em nosso favor. Então, é claro, essa misericórdia é preciosa, porque sem ela nós não podemos nada. Sem ela estamos perdidos, completamente perdidos. O mundo hoje está perdido porque não pede mais misericórdia a Deus. Inventaram uma falsa misericórdia, sancionada até pelas autoridades da igreja, mas que não é verdadeira misericórdia. A misericórdia, quem compreende a misericórdia de Deus, evidentemente ela é incompreensível, mas você compreende na medida em que você compreende o peso do pecado. Ora, a misericórdia hoje parece que apaga a compreensão do pecado, e então ela se torna uma falsa misericórdia. É preciso compreender o peso dos pecados. Quem pede misericórdia a Deus tem necessariamente contrição. Se não tiver contrição, não vai obter misericórdia, porque ele está fechando a porta à misericórdia de Deus. Ele está se achando com direitos. É o mundo de hoje dos direitos humanos. Simplesmente. Por que nosso Senhor, então, não só conservou essa é a segunda pergunta, conservou essas chagas, mas ele as mostrou. Ele diz, vê minhas mãos, vê meus pés. Ele quer que nós vejamos essas chagas. E isso não é sem finalidade, é claro, tem um objetivo. Dois objetivos principais podem ser mencionados. Primeiro, para fortificar nossa fé. É evidente, todo o caso de São Tomé está aqui para provar, porque São Tomé não viu, não estava lá. Primeira vez, nosso Senhor mostra, mas de uma maneira mais simples, digamos assim. Ele simplesmente mostra. E São Tomé não está lá. Então São Tomé não acredita no testemunho dos apóstolos. Ele quer ver. Então, na segunda vez, nosso Senhor é veemente. Não só São Tomé vai ver. São Tomé vai meter a mão, vai fazer isso, vai tocar, vai ver uma chaga. Para que prova maior de um corpo do que uma chaga? Um corpo pode ser aparente, mostrar uma impressão, e é um corpo. Mas vá lá e veja se você abrir e está aberto, vai sair sangue, vai isso aqui, você vai ver carne. Então é evidente que é um corpo. E o corpo de nosso Senhor glorificado, para dar prova de que era um corpo verdadeiramente ressuscitado, físico, ele estava lá com as chagas, para provar isso, provando assim sua ressurreição corporal e dando assim a prova de sua divindade. E o resultado foi 100%, porque São Tomé caiu de joelhos
e fez a confissão mais explícita da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra nos Evangelhos. Está ali claro, meu Senhor e meu Deus. Só se encontra isso diretamente uma vez nos Evangelhos. Se encontra nas epístolas de São Paulo. Ele fala de Jesus como Deus, bem claro, Theos em grego. Mas aqui se encontra na declaração de um apóstolo e nos Evangelhos, diante de nosso Senhor. Então, não há, é algo extraordinário o poder das Santas Chagas para fortificar nossa fé, tirando nossa dúvida. E a eficácia primeira foi exatamente com São Tomé. Alguém pode perguntar, mas eu não vi as Santas Chagas de Nosso Senhor. Bem-aventurados sois vós. Porque é Nosso Senhor que diz aqui. Bem-aventurados és tu. Você viu, você creu porque você viu. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, se nós tivermos fé sem ver, será ainda maior o nosso mérito. Maior do que o de São Tomé, que foi um santo tão extraordinário que depois disso, depois do que ele passou, depois dessa lição terrível que Nosso Senhor lhe deu, ele foi o santo que mais expandiu a fé na face da terra. De tal maneira que há relatos, que dizem que ele chegou até aqui na América, mesmo aqui em Salvador. Tentou evangelizar os índios na época. De qualquer modo, se sabe com certeza absoluta que ele foi até a Índia, onde ele fundou os chamados cristãos malabares. Cristãos que já sabiam, tinham batismo, tudo isso, trazidos que foram evangelizados por São Tomé. Eles se chamavam cristãos de São Tomé. Os portugueses é que os descobriram, quando eles viajaram pela Índia, descobriram esses cristãos, de onde vieram? Não, São Tomé ensinou a gente. Então, São Tomé foi o apóstolo que mais expandiu, foi mais longe, de uma maneira impressionante. E isso foi efeito daquelas chagas que ele não só viu, mas tocou e quis, por imposição mesmo de Nosso Senhor. Nosso Senhor, ele fez o desafio e Nosso Senhor, que não tinha nenhuma obrigação, mas condescendeu e venceu. Além de fortificar nossa fé, também para manifestar seu amor por nós. Por quê? Porque mostram as chagas até onde ele sofreu. Até onde sofreu. Porque se os sofrimentos morais são muitas vezes maiores do que os sofrimentos físicos, mas eles são naquela pessoa que os sofre. No entanto, eles não manifestam muito para os outros. Por isso, muita gente não percebe quando o outro, por exemplo, está deprimido ou está num sofrimento muito grande. Não parece, depende da pessoa também. Tem uns que manifestam mais, tem outros que se manifestam menos. Não aparece tanto. Mas alguém que aparece todo arrebentado no meio da rua, ninguém fica indiferente. Imediatamente alguém tem que fazer alguma coisa. Ele está lá aí, botando sangue para fora. Eles impactam mais. E, por isso também, Nosso Senhor quis mostrar essas chagas para os apóstolos. E é claro, se eu tenho minha fé fortificada e minha caridade aumentada, eu tenho que necessariamente seguir Nosso Senhor e imitá-lo. Se eu não sigo, se eu não imito, eu não tenho nem caridade, nem fé forte. Posso ter até fé, mas será uma fé talvez até morta. Porque uma coisa leva a outra, então não se queixe se vocês têm que levar algumas chagas também. Sejam chagas corporais, sejam chagas morais, e isso faz parte desse processo. Fortificação da fé, aumento da caridade, imitação de Jesus Cristo. Finalmente, que proveito para nós? Esse aí é o mais, digamos assim, o mais importante para nós. Porque temos que, Nosso Senhor fez tudo isso para nós e nós estamos sempre procurando tirar proveito porque precisamos. Os indigentes estendem a mão. E nós temos que estender a mão. Temos que nos humilhar e nos colocar, como nós somos de fato, mendigos diante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro proveito, o principal, é isso do que eu falava a vocês agora há pouco. A contrição. Porque hoje nós somos pessoas que perdemos cada vez mais contrição. Por quê? Porque nós nos julgamos com direitos.
Nós vivemos no mundo dos direitos. Ninguém fala em deveres humanos. Já viu alguém falar, algum político sobretudo, falar isso? Não. Ele nunca fala. Ele fala de direitos humanos. Ele pode até descumprir, até não poder mais isso. Mas ele fala. Ele enche a boca e fala. O tempo todo, todos eles falam até não poder mais. Direitos humanos. Mas ninguém fala de deveres humanos. Porque esses deveres humanos levariam necessariamente a ligar o homem a Deus. Ninguém tem direitos humanos diante de Deus. Alguém tem, por acaso? Nós temos deveres. Então eles apagam os deveres, porque conservando os direitos é só entre os homens e aí se arrumam as coisas em proveito deles próprios. Então nós temos que, entre esses deveres, um dos primeiros é esse. Nós temos que nos colocar diante de Deus como nós somos de fato pecadores. E, portanto, resulta disso a contrição. Então, vendo tudo que nosso Senhor sofreu por nós e que Ele conservou, mesmo na sua glorificação, isso deve nos levar necessariamente, primeiro de tudo, a essa contrição. Depois, a gratidão. Aquele que foi tirado da miséria, do buraco onde ele estava, tem que agradecer. Se sente grato ao seu benfeitor. Se você é contrito, você é grato para com seu Salvador. E, finalmente, duas coisas, uma ligada à outra. Primeiro, a confiança, que é essa fé fortificada que nos leva a esperar em Deus, contra ventos e marés. E, apoiado nisso, a coragem generosa. Coragem generosa de quê? De ter uma vida católica verdadeira, no meio desse mundo apóstata, desse mundo que esqueceu nosso Senhor Jesus Cristo, desse mundo que não contempla mais as suas chagas e por isso perdeu a fé, enfraqueceu, não tem mais caridade e não espera mais nele, não quer nem saber dele. Nós devemos fazer o contrário e devemos seguir a nosso Senhor imitando-o, porque se mesmo na sua glorificação ele conservou as suas chagas, como é que nós não queremos aceitar as nossas, se ainda não somos nem glorificados e nem sabemos se seremos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.